Quando se reúne mais de 1000 pessoas para tratar de um tema, para tratar de um assunto, é óbvio que o proveito, o aproveitamento é muito grande. E foi isso que nós fizemos nesse final de semana. Final de semana que passou, nós estivemos reunidos num encontro virtual do time Road Brasil por mais de 31 horas de encontro. Esse encontro foi coordenado pelos professores Márcio Carvalho de Sá, Dr. Márcio Carvalho de Sá, e pela doutora Elaine Montenegro. Nesse encontro, nós tivemos a oportunidade de tratar sobre o tema planejamento patrimonial da família. Um encontro onde vários profissionais do direito e também da contabilidade, nós conversamos sobre barreiras, dificuldades, casos, casos que aconteceram no dia a dia de profissionais, onde se buscou uma alternativa e se encontrou uma alternativa para superar objetivos, para resolver problemas, sempre em busca de fazer o melhor pela família brasileira, de fazer o melhor por pessoas que têm o patrimônio e querem deixar esse patrimônio inteiro para a próxima geração. Então, assim, foram momentos muito especiais. E dentro desse tema de planejamento patrimonial da família, nós navegamos pelas várias áreas do direito. Essas várias áreas do direito são direito civil, direito do trabalho, direito tributário, às vezes até o direito penal, dependendo da situação, a parte de sucessão. Então, sempre mostrando ou sempre verificando cada situação, por onde as pessoas navegaram ou por onde elas passaram, buscando alternativas para superar dificuldades, né? E nós sabemos que quando se faz um planejamento patrimonial, encontram-se várias barreiras, encontram-se vários problemas que precisam ser superados. Então, o profissional tem que estar preparado realmente para buscar as alternativas adequadas de acordo com a lei, dentro da lei. E foi nesse encontro que nós tivemos a oportunidade de conversar. Um encontro muito proveitoso porque haviam representantes do Brasil inteiro. Então tínhamos lá mais de 1000 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Um encontro virtual feito pelo Zoom e nesse encontro, então, discutimos as várias situações que se deparam. Então veja como é o crescimento dos profissionais dessa área. E olha que é bacana, há alguns anos atrás, pouquíssimas pessoas falavam de planejamento patrimonial, porque nós ouvíamos muito falar em planejamento financeiro, as pessoas fazerem conquistas financeiras, aplicações, investimentos, isso fala-se muito hoje, já vem falando há algum tempo. Mas o planejamento patrimonial falava-se muito pouco. E nos últimos anos é que esse assunto vem ganhando proporção, vem ganhando bastante destaque, seja na mídia, seja através de profissionais que estão atuando nesta área, né? Então, um assunto bastante interessante que é o planejamento patrimonial. E veja que para fazer um planejamento patrimonial da família, encontra-se algumas barreiras, algumas dificuldades. Por exemplo, quando se vai fazer uma doação de cotas, quando se vai fazer uma integralização do patrimônio, então sempre existem alguns pontos que precisam de ser discutidos e buscar a melhor alternativa. Um exemplo sim, muito simples é o artigo 156 da Constituição Federal. Ele fala sobre a tributação do ITBI sobre a venda ou compra e venda de imóveis, sobre a transmissão inter vivos, né? Esse é o termo. Quando se vende um imóvel para outra pessoa e a pessoa que compra, ela paga o ITBI. Agora, quando se integraliza esse patrimônio numa pessoa jurídica, esse patrimônio, na lei,
na Constituição Federal, prevê que não há incidência do ITBI. Vou até ler o artigo, que fala o seguinte, que o imposto previsto no inciso 2º, e está falando do ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Aí vem as exceções, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, traduzindo isso, deixando mais simples, quando você compra um imóvel, você paga ITBI. Quando integraliza para uma pessoa jurídica, não paga o ITBI, porque a Constituição Federal permite isso. Entretanto, existem exceções. Qual a exceção? Se o imóvel for se a atividade da empresa for para locação ou compra e venda de imóveis. Então, sempre que se depara com essas situações, se busca, vamos ver aonde que a lei traz proteção, aonde que a lei ela dá abertura para se fazer uma transação desta, Então, sempre em busca de situações como essa que o operador do direito, aquela pessoa que vai fazer, vai constituir esse sistema de holding familiar, ele vai buscar as melhores alternativas para atender. Não é que sempre ele vai conseguir alternativas que isente o cliente de impostos, não é isso. Mas ele vai buscar qual é a melhor alternativa que se encaixa àquele caso, àquela situação. E aí vem aquela outra pergunta que é muito comum, Mas para fazer um planejamento patrimonial, então, é obrigatório, eu tenho que abrir uma empresa? Olha, em geral, ou hoje, o sistema moderno, ele prevê isso, que você faça um planejamento patrimonial através de uma empresa. Aí a pessoa fala assim, mas se eu abrir uma empresa, eu vou ter que dar uma atividade para essa empresa, Porque normalmente uma empresa, ela faz compra e venda, ou ela industrializa produtos, ou ela faz prestação de serviços, etc. Agora, na holding familiar tem uma situação bem especial. Por quê? Em 1976, quando se promulgou a Lei das Sociedades Anônimas, constou na lei o seguinte, que a companhia, então uma nova empresa criada, ela pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto. A participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então veja que a própria lei ela permite criar uma empresa só para participar de outras empresas e também para se beneficiar de incentivos fiscais. Olha, a lei já está falando isso, a lei está prevendo isso para buscar benefícios fiscais. Então veja lá, quando vai se fazer um planejamento patrimonial, o profissional, aquele operador do direito, aquela pessoa que vai trabalhar toda a estrutura, ele vai buscar este incentivo fiscal, aquilo que é possível dentro da lei beneficiar o cliente. Por exemplo, se a pessoa tem imóvel de locação, espera aí, talvez eu tenha que pagar o ITBI ou uma parte do ITBI, ou dependendo do imóvel vou pagar ITBI, pode acontecer isso. Porém, ela vai buscar o que é mais vantagem. Se eu colocar o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, eu vou ter benefícios fiscais na redução do imposto de renda. Por quê? A pessoa física paga até 27,5% de imposto de renda. Já a pessoa jurídica paga aí na faixa de 11%, 12%, talvez até um pouquinho menos do que isso. Então veja que há benefícios fiscais aí. Outra coisa, que benefício fiscal que dá para trazer lá na frente? Olha, quando você faz a integralização dos seus imóveis dentro de uma pessoa jurídica e faz a transferência das cotas para os filhos, lá na frente os filhos não terão que fazer inventário daquele patrimônio. E se não tiverem que fazer inventário daquele patrimônio, vão deixar de pagar todas aquelas custas de um inventário, que é o ITCMD,
que no estado de São Paulo é 4%. Em outros estados ele chega até 8%. Já existe aí nesse novo projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e que está indo para o Senado, já existe aí um inciso que consta naquele projeto de lei já aprovado, né? De ter um aumento gradual, que poderá ter um aumento gradual, né? Um aumento proporcional ao valor daquele patrimônio, né? Então, quanto maior o patrimônio, poderá ser maior o percentual do ITCMD. Ainda isso não está definido, não está aprovado, mas já existe lá um pezinho nesse sentido, ok? Existem também projetos no Senado Federal falando em elevar esse valor para até 20%. São projetos, não tem nada aprovado, mas são projetos. Então, hoje, o ITCMD, ele é de 4% no estado de São Paulo. Então, quando se vai para um inventário, 4% de ITCMD, honorários advocatícios, custas de escritura, custas de registro de escritura e etc. Então, veja que há um custo elevado em fazer o inventário. E quando se faz um planejamento patrimonial, já transferindo as cotas da empresa para os filhos, já se evita um inventário lá na frente. Então veja que todo o patrimônio vai ficar com aquela família. E aí tem um outro detalhe. Ah, mas se eu transferir as cotas do meu patrimônio, da minha empresa que eu vou criar para os meus filhos, eu vou perder a administração do meu patrimônio. Não, não vai. Toda a administração do seu patrimônio, da mesma forma que você faz hoje, você vai continuar fazendo. Por quê? Porque a administração do patrimônio será sua. E como nós estávamos falando lá do evento que eu participei, uma outra situação que nós discutimos também, que foi bastante debatida, são aquelas várias cláusulas de segurança para o doador dos bens, para os filhos, que são aquelas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, também incomunicabilidade, aquelas outras situações também, por exemplo, quem vai administrar o patrimônio, como que vai ser. Então, casos assim que aconteceram, casos que as pessoas, os profissionais já vivenciaram e debatemos nesse evento, né? Então, um evento muito proveitoso, um evento que nós tivemos assim oportunidade de crescer muito profissionalmente. Tenho me dedicado, me debruçado a esse assunto, estudado bastante sobre holding familiar, sobre planejamento patrimonial da família, e esse assunto é um assunto do momento, é um assunto que as pessoas estão se interessando muito. Por quê? Porque este momento, quando se fala em mudança de lei, mudança de... Sabe, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão tomando pé que elas realmente precisam fazer alguma coisa para que os seus filhos, seus herdeiros, aquelas pessoas que você mais ama, recebam aquele patrimônio um dia integralmente, que ele não receba só uma parte do patrimônio porque a outra parte teve que gastar com inventário. Então, é muito importante que as pessoas hoje estejam atentas a essa situação. Então vamos pensar assim, planejamento patrimonial, toda família que possui bens e pessoas que elas queiram deixar, né, no caso filhos ou alguma pessoa muito querida que irá um dia receber esse patrimônio, então toda pessoa que possui essa situação, elas têm que pensar num planejamento patrimonial, sim. Agora, um planejamento patrimonial se faz de que forma? Existem várias formas de se fazer, mas uma forma moderna, uma forma atual de se fazer um planejamento patrimonial é através de uma holding familiar, ou seja, integraliza o patrimônio dentro de uma empresa e se faz a administração dessa empresa ou desse patrimônio através dessa empresa. Ah, mas a minha família já tem uma empresa, então eu posso colocar dentro dessa empresa? Não, não é bem assim. Tá? Se a família já possui uma empresa, esse sistema de holding familiar ele vai ser um sistema paralelo, vai ser uma outra empresa constituída para guardar o patrimônio como se fosse um cofre. Okay? Então, dentro desse tema holding familiar, nós temos assim uma série de situações que
que ao se constituir serão abordadas, por exemplo, direito de família e sucessões, os direitos que os herdeiros têm, o que pode ser disponível, o que não pode e o que não pode ser disponível daquele patrimônio, a forma de administrar esses bens. Então existe uma série de detalhes que quem vai analisar isso é o profissional que está desenvolvendo o projeto. E a pessoa que tem interesse em constituir uma holding familiar, um planejamento sucessório, ela vai apresentar a situação e o profissional vai desenvolver o que tem que ser feito e apresentar para aquela família para ver se ela aprova ou não aquele projeto. Okay? Olha, eu tenho outros vídeos também sobre planejamento patrimonial da família através do sistema holding familiar. Tenho outros vídeos falando de diversos assuntos neste tema, né, de planejamento patrimonial. Então você pode encontrar esses vídeos no YouTube, no meu canal de YouTube, que é Lázaro Sottocorno ou Lázaro Sottocorno ADV, também no Instagram e também no Facebook, ok? Então nos veremos nos próximos vídeos. Um forte abraço e se você gostou desse conteúdo, dê o seu joinha, sempre recomende a um amigo, se você tiver um amigo que gosta também desse conteúdo, porque é importante que as pessoas tenham conhecimento daquilo que elas podem fazer para melhor assegurar, para melhor garantir que o patrimônio delas chegue inteiramente nas mãos ou para os filhos no dia que for o momento deles receberem esse patrimônio. Um forte abraço e nos veremos nos próximos vídeos.